Deus criou todas as coisas que existem pelo poder da sua palavra. E depois que o pecado entrou no mundo, também pela palavra, Deus anunciou o primeiro evangelho, a primeira mensagem de esperança. Ele disse que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Pela palavra, Deus chamou um homem cujo nome é Abraão, e depois ele disse a esse homem: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus. E também pela palavra, o Senhor chamou um povo, cujo nome é Israel, e depois disse a esse povo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E durante toda a história de Israel, essa palavra foi proclamada por reis, por profetas, por sacerdotes e sábios, sendo uma lâmpada para o caminho dos hebreus. Assim surgiu o Antigo Testamento, que depois foi seguido de 400 anos de silêncio profético, que nada mais é do que essa página em branco que tem na sua Bíblia, entre o Antigo e o Novo Testamento. 400 anos de silêncio profético, dos tempos de Malaquias até o momento em que apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependam-se, porque o reino do céu chegou. E então a própria palavra de Deus, ela se fez carne e habitou entre nós, pregando a mesma mensagem: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. E logo mais, Jesus também envia os 12 para a missão, e ele diz aos 12: pregai dizendo, o reino do céu chegou. Um pouco mais adiante, Jesus envia 70, ou para ser mais exato, 72, e ele ordena: dizei-lhes, o reino do céu está próximo. E já ressurreto, na sua última aparição, naquele tempo de 40 dias, antes de ser assunto aos céus, ele fala aos seus discípulos, em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, irmãos, os discípulos e apóstolos passaram a pregar a palavra do Senhor no poder do Espírito. Eles propagaram a mensagem, e nós vemos isso no livro de Atos, e eles aplicaram essa mensagem, e nós vemos essa aplicação nas cartas. A pregação apostólica deu origem ao que hoje nós chamamos de Novo Testamento, e então a Bíblia está completa. O que Jesus estava fazendo? E por que ele pregou e enviou pessoas para pregar? A resposta está em suas palavras, quando ele disse: eu edificarei a minha igreja. Jesus está criando um povo que já não se trata mais de Israel, mas da adoção de todo aquele que crê no Evangelho. Pessoas de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações. Pela pregação da palavra agora, indivíduos estavam anteriormente mortos, mas eles são chamados e eles são ressuscitados espiritualmente. E esses indivíduos formam uma comunidade que é a igreja de Deus, que vive por causa da palavra. A igreja de Deus nada mais é do que a reunião dos ressurretos, daqueles que foram chamados e em quem o chamado de Deus foi eficaz. Eles responderam ao Evangelho com arrependimento e fé. Não foi a igreja que criou a palavra de Deus. Foi Deus que criou a igreja por meio da palavra. E agora,
É a igreja de Deus que está encarregada de pregar essa palavra, de anunciar esse reino, porque é através da pregação desta palavra que Deus transmite vida aos que a ouvem. E essa é a razão de ser da segunda linha da nossa declaração de propósito. Qual era a primeira linha da semana passada? Glorificar a Deus. Como queremos glorificar a Deus? A nossa declaração de propósito tem duas respostas. A primeira, pregando a palavra. E a segunda, fazendo discípulos. O sermão de hoje é, portanto, a segunda parte de uma trilogia de sermões que pretende explicar o nosso propósito enquanto Igreja Batista Consumado. E caso você tenha perdido a primeira pregação, o Glorificar a Deus, você pode acessar o YouTube, o Spotify, você pode assistir ou você pode ouvir essa mensagem ainda. Então, a primeira parte foi glorificar a Deus. Hoje nós veremos o pregando a palavra e na semana que vem, fazendo discípulos, fechando os 3 sermões. Dito isso, eu convido você a abrir na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Assim nos diz a palavra de Deus. Eu te exorto, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda a paciência e ensino. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo. Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Irmãos, o apóstolo Paulo é o autor de todas as cartas que nós conhecemos como cartas pastorais. Eu estou me referindo às cartas de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E elas são chamadas pastorais porque o apóstolo Paulo dirigiu essas cartas a jovens pastores. Paulo tinha fundado a igreja de Éfeso durante a sua 3ª viagem missionária. E quando ele precisou ir embora de Éfeso, ele deixou Timóteo como responsável por aquela igreja, deixou aquela igreja aos cuidados de Timóteo. Timóteo era um discípulo amado de Paulo, e um filho na fé muito precioso para ele. E por isso, no decurso da 4ª viagem missionária de Paulo, ele escreve uma carta a Timóteo, a primeira carta a Timóteo. E o propósito de Paulo era que, enquanto ele demorava a retornar a Timóteo, Timóteo soubesse como ele deveria proceder na igreja de Deus, sendo ele pastor. E além disso, através dessa carta, Paulo queria encorajar Timóteo a advertir os falsos mestres para que eles não ensinassem outra doutrina, uma doutrina que fosse contrária ao Evangelho.
E ele também encorajou Timóteo a instruir os mais diversos grupos que havia na igreja de Éfeso. Então nós vamos encontrar na carta de 1 Timóteo instrução para homens, instrução para mulheres, instrução para presbíteros, instrução para diáconos, para idosos, para viúvas, para ricos. E o papel de Timóteo era tão somente ensinar essas coisas, sendo fiel, segundo a vontade de Deus. E essas são algumas palavras de encorajamento que Paulo direcionou a Timóteo na primeira carta. Olha só, 1,18, Timóteo, trava o bom combate. 4,6, Timóteo, se você ensinar essas coisas, você será um bom ministro de Cristo. 4,12, Timóteo, ninguém te menospreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo na fé, no amor, na palavra. 4,13, Timóteo, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino das Escrituras. 4,14, Timóteo, não deixa de desenvolver o dom que há em você. 4,16, Timóteo, tem cuidado de você mesmo e do teu ensino. 6,20, Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado. Olha só, irmãos, esse cenário ele parecia adequado e parecia o tempo oportuno para pregar o evangelho. Timóteo está pregando a comunidade de Éfeso. Paulo está na viagem missionária também pregando o evangelho. Paulo recebia notícias de Timóteo, ele sempre procurava saber. E Timóteo recebia cartas de Paulo. Há encorajamento mútuo e ambos estão pregando o evangelho. Porém, os anos se passam. E talvez o perigo que um pastor corre, sim, ele pode estar nos primeiros anos do seu ministério. Mas talvez muitos pastores, eles até começam bem, mas ao longo do tempo, eles vão se perdendo e vão deixando de ter a percepção daquilo que Deus requer deles. Alguns anos se passaram e esse cenário muda drasticamente, porque agora o apóstolo Paulo ele está preso pela segunda vez em Roma e ele não tem qualquer perspectiva de soltura. Não é como se Paulo pensasse, nossa, semana que vem ou qualquer dia eles vão me libertar. Não, Paulo sabia que agora era o momento dele morrer. Era o momento dele ser martirizado. Era o momento dele ser executado por amor da mensagem que ele proclamava. E humanamente falando, o final do ministério de Paulo, ele parece inexpressivo. Porque o Paulo que pregou em tantos lugares na Ásia Menor, o Paulo que saiu pregando em todos os lugares por onde ele passou, que foi até a Europa, que andou por tantos lugares proclamando a mensagem desse Deus, de repente ele está numa prisão escura e fria. De repente, ele se vê numa condição em que os cristãos que ele ganhou para Cristo através da pregação da mensagem, os cristãos da Ásia Menor esqueceram de Paulo. Paulo está esquecido. Muitos companheiros de ministério de Paulo desapareceram. E Paulo está próximo à sua morte. E aqui, parece que Timóteo, o antigo companheiro de viagens missionárias de Paulo, ele também já não quer mais se associar muito a Paulo. E é interessante que Paulo, ele não está aqui lamentando a situação dele. Ele não está na prisão falando, por quê? Eu proclamei a mensagem, eu preguei o evangelho, e agora eu vou morrer nessa condição. Senhor, que ministério é esse? Paulo não está reclamando. Na verdade, Paulo está conformado com a sua situação. Ele aceita o fim que Deus lhe designou.
E, na verdade, ele está preocupado com o jovem Timóteo, que é alguém que ele muito bem conhece, que é um pastor jovem, que recebeu discipulado de Paulo, que recebeu o ensinamento do mestre, do Paulo, no caso ali. Paulo está preocupado porque ele fica sabendo que Timóteo está se afastando dos seus ensinamentos. E que Timóteo está começando a ceder à pressão popular para agradar as pessoas da igreja. Talvez Timóteo tenha ficado cansado de pregando a palavra todos os dias, ver as pessoas apenas criticando ele. E por algum momento Timóteo ele começa a ceder a essa pressão. E começa a se preocupar com o que as pessoas querem. E começa a querer fazer o que as pessoas querem para agradá-las. E aí então, quando Timóteo começa a fazer isso, quando ele começa a preterir a verdade, os falsos mestres começam a ganhar espaço de novo na igreja, começam a assolar novamente a igreja de Éfeso. E Timóteo, diante desse cenário, vai se tornando cada vez mais tímido, e ele vai se acovardando diante dos ensinos dos falsos apóstolos e das falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas nas casas das igrejas ou da igreja de Éfeso espalhada naqueles cultos domésticos. Sabe o que está acontecendo aqui? E já já a gente vai perceber isso no texto. Por incrível que pareça, Timóteo está envergonhado, porque Paulo está terminando o ministério dele na prisão, porque Paulo vai morrer numa condição como se ele fosse um ladrão. E por consequência, o afastamento de Timóteo de Paulo é também o afastamento do que Timóteo aprendeu de Paulo. Mas pior que tudo, Timóteo está começando a ficar com vergonha do testemunho de Cristo. Ele não tem vergonha só do fato de Paulo estar preso, mas ele tem vergonha, ele começa a ficar com vergonha de testemunhar Cristo. Quer dizer, quando as coisas pareciam oportunas, quando Paulo estava solto, quando Paulo estava na viagem missionária, procurando saber de Timóteo, escrevendo cartas, Timóteo está animado. Quando ele acredita que o tempo foi oportuno, Timóteo está ali pregando a palavra, com seriedade, com alegria, cumprindo o seu ministério. Porém, quando o ministério e a pregação começou a se tornar algo perigoso e ameaçador, Timóteo começa a recuar, ele começa a ficar tímido, ele começa aos poucos se acovardar. Quando a associação com Paulo começou a afetar a associação dele com outras pessoas, a Ásia Menor esqueceu de Paulo, todo mundo esqueceu de Paulo. E aí Timóteo vai se afastando de Paulo também. E aí é por isso que Paulo escreve segunda carta a Timóteo. Sabendo disso, Paulo escreve essa segunda carta, sabendo do que está acontecendo com Timóteo. Ele escreve essa segunda carta para admoestar Timóteo por conta da sua covardia, mas ao mesmo tempo para encorajá-lo, para exortá-lo a prosseguir, a não parar. Então comecemos pela admoestação contra a covardia de Timóteo. Veja comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 6 a 8. Paulo vai mostrar para Timóteo que ele não tinha motivos para se envergonhar. Ele diz assim: lembra-te que despertes o dom que há em ti, mediante a imposição de mãos. Timóteo, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E olha o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor e nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Gente, vocês acham que Paulo está dizendo isso à toa? Não, Paulo está dizendo: Timóteo, pelo amor de Deus, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor.
Não se envergonhe de mim, não se envergonhe pelo fato de eu estar preso por causa do Evangelho. E aí Paulo vai continuar o seu argumento mostrando que ele mesmo não se envergonhava da condição dele. Veja o versículo 12 do capítulo 1. Ele diz: eu sofro também essas coisas, mas não me envergonho. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido, eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo está dizendo: não se envergonhe das minhas prisões, eu mesmo não me envergonho. Paulo não tinha vergonha de estar encarcerado. Paulo não tinha vergonha de estar no corredor da morte dos romanos, porque ele confiava na mensagem que ele pregava, porque ele acreditava na mensagem que ele pregava. E porque, como ele mesmo diz em Romanos capítulo 1:16, lá ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego. Timóteo, não tenha vergonha, nem do Senhor e nem de mim. Eu não tenho vergonha do Evangelho, Timóteo. E aí então, depois de Paulo admoestar Timóteo, por causa da sua covardia, por causa do seu recuo na pregação do Evangelho, Paulo começa a exortar, e a palavra exortar, ela é melhor traduzida como encorajar. O objetivo de Paulo não é humilhar Timóteo. O objetivo de Paulo é admoestá-lo e depois encorajá-lo para que ele prossiga no ministério dele pregando a palavra. Olha só, capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz Paulo: recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Paulo está falando: Timóteo, você lembra da tua avó Lóide? Você lembra da tua mãe Eunice? Você lembra do que elas te ensinaram? Não se esquece disso, Timóteo. Versículos 13 e 14 do capítulo 1, olha o que ele diz: Timóteo, preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouvistes, na fé e no amor que estão em Cristo Jesus. Timóteo, guarda o bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Capítulo 2, versículos 1 e 2, olha o que diz: tu, porém, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. E por que Paulo está dizendo isso? Porque ele sabia que Deus criou o mundo pela sua palavra, que Deus chamou Abraão pela sua palavra, que Deus chamou Israel pela sua palavra, que Deus falou através de reis, profetas, sacerdotes e sábios, que depois do silêncio profético veio João Batista pregando no deserto, que a própria palavra de Deus encarnou e pregou o Evangelho, enviou 12, depois enviou 70, dizendo: preguem esse Evangelho. Disse: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Gente, Paulo está numa prisão e a única preocupação dele é a seguinte: quem vai continuar pregando o Evangelho? Quem vai continuar dizendo a verdade de Deus para as pessoas? Paulo não está preocupado com ele mesmo. Paulo não está preocupado que ele vai morrer daqui a pouco. Ele só quer saber de uma coisa: quem vai pregar o Evangelho? Quem vai continuar? Timóteo, por favor, aquilo que eu transmiti para você, transmite a outros homens e ensina esses homens a transmitirem para outros homens. Chegou a nossa vez, o bastão chegou na nossa mão. A corrida de bastões, sabe, na Olimpíada? Aquela corrida onde um corre e ele passa o bastão para outro. Paulo está dizendo: eu te dei o bastão, Timóteo. Passe esse bastão quando chegar o momento para outros homens. E que eles passem para outros homens, mas essa corrida não pode acabar.
O evangelho precisa continuar sendo pregado, Timóteo. Capítulo 2, versículo 15. Timóteo estava com vergonha. Mas olha o que Paulo vai dizer. Timóteo, procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo está falando para Timóteo se apresentar diante de quem? Sabe por quê? Porque Timóteo começa a ser pressionado, e de repente a opinião das pessoas, e de repente aquela pressão em torno da pastoral. Pastor, por que não faz assim e faz assado? Pastor, por que X não é isso, Y? Pastor, por que a Y não é X? E Timóteo, num momento, ele começa a esquecer do fundamento. E Paulo tem que trazer de volta Timóteo à consciência. E aí ele fala, Timóteo, você não tem que te apresentar aprovado diante dos homens, ainda que todos os homens te reprovem. Você tem que se apresentar aprovado diante de Deus. Você tem que se apresentar aprovado para pregar o que Deus quer que você pregue, e não o que os homens querem. Não importa se os homens vão te reprovar, não importa se eles vão te cancelar, usando a linguagem do tempo de hoje. Timóteo, maneje bem a palavra da verdade, não se envergonhe dessa palavra. Capítulo 3, 14 e 16 de 2 Timóteo. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu e de que você foi inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E aí ele fala, pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Timóteo, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Timóteo, lembra qual era o fundamento na sua infância? Era a Escritura. Timóteo, você não pode esquecer desse fundamento. Você não pode orientar a igreja do seu jeito. Você não pode ceder às pressões do que as pessoas querem, Timóteo. Você precisa entender que toda a Escritura é divinamente inspirada e ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Timóteo, você não pode parar de instruir. Você não pode parar de repreender. Você não pode parar de exortar. Você não pode parar de encorajar. Desde a infância você sabe as sagradas letras. E aí agora, já caminhando para o final da carta, mais uma vez Paulo coloca Timóteo diante de quem importa. Timóteo está preocupado com a opinião pública. Ele está cedendo às pressões externas, às pressões do que as pessoas querem. Mas Paulo diz, no texto que nós lemos, eu te exorto, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vida e pelo teu reino. E aí o que ele diz para Timóteo? É o que ele estava dizendo desde 1 Timóteo, é o que ele está dizendo em toda a carta de 2 Timóteo, só que agora de forma mais clara. O que ele estava querendo dizer com todas essas palavras, com todos esses textos que nós lemos até agora? Timóteo, prega a palavra. Prega a palavra, Timóteo. Quer seja oportuno, quer seja não. E aqui a gente entende esse texto errado. A gente pensa que o há tempo e fora de tempo significa que você não pode parar de pregar a palavra, né? E isso é muito perigoso. Imagina lá, você está na firma, seu amigo está ali trabalhando num torno convencional, o bedame está ali avançando na peça e você, não, porque Jesus, não sei, você vai fazer o cara matar a peça ou sofrer um acidente. Não entenda errado esse texto. Sabe o que aconteceu? Quando era oportuno, Timóteo estava pregando. Só que quando Paulo foi preso, quando
a reputação de Timóteo começa a ficar ruim porque ele está próximo de Paulo, ele se afasta de Paulo. Então, quando a pregação do Evangelho agora está trazendo morte, está trazendo prisão, está trazendo coisas que humanamente nós não desejamos, Timóteo dá uma recuada. O que Paulo quer dizer com há tempo e fora de tempo, ele está querendo dizer o seguinte: Timóteo, seja na liberdade de você poder anunciar a palavra onde você estiver, ou seja, com uma espada no pescoço, prega a palavra. Prega a palavra. Quer seja oportuno, quer não, e é o que Paulo fazia. Quando Paulo estava solto, ele pregava a palavra. Quando ele estava preso, ele escrevia cartas. E ele dizia: a palavra de Deus não está presa. Ele continuava pregando a palavra através de cartas. Por quê? Porque Paulo entendeu, quer seja oportuno, quer não, estando livre ou estando preso, eu pertenço a Cristo, e eu vou proclamar a mesma mensagem até o dia em que o Senhor me levar para Ele. Até o dia em que eu for derramado como libação. Até o dia em que eu disser: eu combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Na linguagem de hoje, pendurei a chuteira. Paulo está terminando o ministério dele. Ele vai morrer. Mas ele está tranquilo. Em relação a ele está tranquilo. A coroa me espera. A recompensa me espera. E o Senhor entregará essa recompensa a todos os que amarem a sua vinda. Paulo não está preocupado com o que supostamente ele perdeu neste mundo. Mas ele só está de olho naquilo que ele ganhou em Cristo Jesus. É só isso que ocupa a mente de Paulo. A coroa que ele vai receber do próprio Cristo. Mas antes de ir embora, a preocupação é essa. Quem vai pregar o Evangelho? Timóteo, prega a palavra. A tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, exorta com toda paciência e ensino. E olha o que Paulo vai dizer. Porque vai chegar um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. A Bíblia diz que elas sentirão coceira nos ouvidos. E elas ajuntarão para si mestres conforme os seus próprios desejos. Elas não vão querer ouvir a palavra. Elas vão querer ouvir o stand-up. Elas vão querer ouvir os políticos. Elas vão querer ouvir palestrantes. Mas elas não vão querer ouvir a palavra. Paulo está dizendo isso para Timóteo lá no primeiro século, mas parece que isso é tão atual. Porque as pessoas não querem ouvir a palavra. Elas sentem coceiras. Se a palavra não estiver falando dela, ela não tem por que eu estar ouvindo. É a palavra de Deus. A gente sente coceira. E a palavra mexe na nossa ferida, ela mexe no nosso pecado. E aí a gente não quer ouvir porque machuca, porque a palavra confronta, porque a palavra corta, porque ela é como uma espada de dois gumes. Timóteo, vai chegar um tempo em que as pessoas não vão suportar essa doutrina. Elas desejarão tanto ouvir coisas agradáveis, que elas ajuntarão para si mesmas mestres segundo seus próprios desejos. E elas não só desviarão os ouvidos da verdade, mas elas se voltarão para as fábulas. Elas vão escolher outros fundamentos para a vida delas, não a palavra. Tu, porém, Timóteo, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Paulo não quer que Timóteo jogue a toalha. Ele quer que Timóteo se posicione. Ele não quer que Timóteo fique tentando agradar as pessoas. Porque se fosse o caso, ele diria: eu te exorto diante de todas as pessoas. Eu te exorto diante da igreja de Éfeso. Ele não faz isso.
E ele diz: eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus. Porque no dia de final eu não vou prestar contas para você. Porque no dia final Paulo não iria prestar contas para a igreja de Éfeso. No dia final Timóteo não prestaria contas para a igreja de Éfeso. No dia final eu, Paulo Eduardo, não vou prestar contas para a Igreja Batista Consumado. Mas nós prestaremos contas para aquele que há de julgar os vivos e os mortos. Por isso, quando se trata do nosso chamado para pregar a palavra, só existe uma pessoa que nós devemos agradar. E essa pessoa é Deus. Procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te a Deus. É só isso que o pregador tem que fazer. Ele tem que cumprir o ministério, ele tem que ser fiel, ele tem que fazer a obra do evangelista. E ele tem que sofrer as aflições por causa da mensagem dura que ele carrega. Paulo está dizendo: Timóteo, não esquece do ensino da tua avó e da tua mãe, Timóteo. Timóteo, não esquece de mim, prisioneiro de Cristo Jesus. E ele vai aprofundando. Timóteo, não esquece da mensagem do Evangelho, prega a palavra. Mas principalmente, Timóteo, não esquece daquele que te chamou. Prega a palavra. Pregue a palavra quando tudo estiver dando certo. Mas pregue também a palavra quando tudo estiver dando errado. Pregue a palavra quando o ato de pregar a palavra te levar você para o risco de morte ou de prisões. Sofre as aflições, Timóteo. Não dissocia de quem é preso pela pregação da palavra. Se for preciso, seja preso também. Sofre também. Ele está dizendo desde o começo: participa comigo, Timóteo. Você não está vendo que eu estou sofrendo, Timóteo? Timóteo, você não está vendo que todos me abandonaram? Ele fala isso no começo da carta. Até você, Timóteo. Timóteo, que era o companheiro de viagens missionárias de Paulo. Até ele não quer mais se associar com Paulo. Paulo está lembrando Timóteo de qual é a primazia do ministério pastoral. Se nós tivéssemos que resumir o ministério pastoral em uma frase, ele seria: prega a palavra. Prega a palavra. É o que todo pastor deveria ser para a igreja de Deus. E é o que toda igreja deveria desejar do seu pastor. E nada além disso. É isso que Deus requer de um pastor. Mas os tempos de hoje não são diferentes dos tempos de Timóteo. As pessoas possuem também hoje muitas expectativas em relação ao ministério pastoral. E infelizmente, por causa dessa pressão, muitos pastores abandonaram a primazia do ministério pastoral, que é pregar a palavra. E os seus rebanhos, muitas vezes cheios, têm muita ovelha, mas muito raquíticas espiritualmente. Uma vez eu estava numa igreja, conversando com um rapaz que estava fazendo o seminário da igreja. E eu usei a expressão Pentateuco, e ele falou: o que é isso? A igreja lotada. Mas o seminarista da igreja não sabe o que é Pentateuco. Olha a nossa realidade. A pobreza espiritual, a pobreza teológica do rebanho do Senhor é culpa dos pastores, de não darem primazia à pregação da palavra. Às vezes o pastor está fazendo 1000 coisas na igreja, mas ele não está fazendo aquilo que Deus falou que ele deve fazer. Prega a palavra. É isso. Paulo não traz prega a palavra mais uma multidão de conselhos. Não. Na carta toda, nas 2 cartas, ele está encorajando Timóteo. Timóteo, prega a palavra.
não se esquece do cerne do que você foi chamado para fazer. Prega a palavra. Os pastores estão deixando de ser o que Deus desejou que eles fossem, para se tornarem o que as pessoas querem que eles sejam. E eles estão fazendo o que as pessoas querem que ele faça, ao invés de fazerem o que Deus espera que eles façam. Isso é uma realidade muito triste. Infelizmente, hoje existe uma aliança maligna. Pastores que desejam muito a aprovação do público. E então, por causa disso, eles oferecem uma mensagem adocicada, adulterada e propositalmente agradável. Como André pregou aqui esses dias, e ele disse que os profetas do Antigo Testamento anunciavam paz quando não haviam paz. Mas por quê? Porque eles queriam um povo do lado deles. Eles não queriam pregar a verdade. Eles queriam falar coisas que emocionassem. E o que está acontecendo com a igreja brasileira hoje? Nós vemos emocionalismo, pregação coach, palavras motivacionais, que não falam de pecado, que não desafiam, que não falam de inferno, que não falam de condenação, que não falam da ira de Deus, que, portanto, não tem redenção. Não é a pregação da palavra e não é a pregação do evangelho. Ah, mas não é melhor pregar um falso evangelho do que nenhum? Não. Se não é para pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, é melhor fechar a boca. Porque é maldito aquele que anuncia outro evangelho. Paulo disse, se nós, um anjo do céu, pregar outro evangelho, seja anátema, seja maldito. E esses pastores que desejam obter a aprovação do público, eles formam uma aliança quase que perfeita com as pessoas que desejam ouvir palavras agradáveis. Eles lotam um estádio facilmente, sem precisar estudar a Bíblia, sem precisar sequer citar a Bíblia no seu sermão. É só saber a mágica da retórica para emocionar as pessoas. E o que eles ganham com isso? O que o povo ganha ao buscar as palavras agradáveis? Ou melhor, o que eles oferecem? Eles oferecem aos falsos pregadores aplausos, fama, aprovação humana, dinheiro, curtidas, compartilhamentos. Tudo por uma mensagem sem a ira de Deus. Porque, na verdade, nós queremos enganar a nós mesmos. Pastor, fale palavras agradáveis para que eu me sinta bem, para que eu me sinta uma pessoa boa. Pastor, fala uma mensagem que seja gostosa de ouvir, para que eu tenha uma semana descansando no quanto eu sou bom. A pregação do Evangelho precisa dizer que você é mau. A pregação do Evangelho precisa humilhar a mim e a você todos os dias, para que nós descansemos e confiemos somente na obra de Cristo Jesus. Os pregadores querem obter a aprovação do público e o público quer ouvir palavras agradáveis. Esse é o casamento perfeito. É claro que a igreja vai lotar. Vai mesmo. Mas você sabe que Jesus fazia a distinção entre discípulo e multidão. Os pastores de hoje não fazem. Agora, escuta o que Paulo diz a Timóteo. Chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Vão desejar tanto ouvir coisas agradáveis, que ajuntarão os seus próprios mestres para si. E desviarão os ouvidos da verdade. Quando você olha para um pastor e você fala, nossa, ninguém ouve esse pastor. É bem provável que ele esteja pregando a verdade. Porque o emocionalismo é que vai levar o cara para dominar o mundo. A mensagem agradável é que vai impulsionar o cara daquela determinada forma. Paulo está dizendo, as pessoas vão preferir as fábulas, elas vão preferir as próprias mentiras que elas mesmas criaram, ao invés da palavra de Deus. Timóteo, esse tempo vai chegar, então prega a palavra. Ei, pregador, Deus não te chamou para ser agradável.
nem para ser divertido, nem para ser um animador de plateia, nem para ser um palestrante, mas para ser um arauto que proclama fielmente a mensagem de Deus como ela é. Não tente adaptar a mensagem à cultura, porque é a cultura que precisa ser transformada pela mensagem. Como que a gente vai ensinar isso no mundo de hoje? A igreja vai esvaziar. Nós não somos chamados para lotar igrejas, nós somos chamados para ser fiéis ao Senhor. A mensagem de Deus, ela combate o pecado. A mensagem de Deus, ela combate o sofisma. A mensagem de Deus, ela combate os pensamentos contrários a Deus. A mensagem de Deus combate as falsas doutrinas. A mensagem de Deus combate os falsos apóstolos, os falsos mestres, que Timóteo já não queria mais confrontar. É aquela falsa paz, né? Não, eu vou lá confrontar. Paulo dava um nome. Lê aí 1º e 2 Timóteo, Paulo coloca um monte de nomes de falsos mestres ali. A mensagem de Deus confronta os falsos profetas, os falsos apóstolos por nome. E para carregar essa mensagem que nos foi dada, o Evangelho, fielmente só tem uma forma de fazer isso: amando mais a Deus do que a nossa própria reputação. Tendo coragem de chegar no púlpito, ou onde quer que nós estejamos pregando, e estarmos preocupados com uma coisa só: o que Deus pensa. De verdade, quando acabar esse sermão, com todo respeito, de verdade, eu não me importo com o que você vai pensar do que eu falei. Mas essa mensagem me chama como pregador da palavra hoje. Conjuro-te diante do Deus vivo. Procura apresentar-te a Deus. Se você não gostar, aguenta. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a vontade dele revelada nas Escrituras. Eu louvo a Deus porque Ele tem nos dado essa percepção e essa declaração de propósito desde o nosso primeiro momento ali na varanda. Essa linha era centralizar a Bíblia antes, né? Hoje é glorificar a Deus pregando a palavra. Quer seja oportuno, tempo bom, quer não, perseguição. Ei, ouvinte, se a mensagem que você ouve não te confronta, essa mensagem não é o Evangelho de Jesus Cristo. Ela apenas te dará uma anestesia para que você vá ou faça uma boa viagem para o inferno em seu bem-estar. Timothy Keller, ele vai dizer o seguinte: se o seu Deus nunca discorda de você, então você deve estar adorando uma versão idealizada de si mesmo. Eu acho curioso que às vezes a gente sobe aqui domingo após domingo, pregando o Evangelho, e ainda assim nós ouvimos pessoas criticando a mensagem de Deus, porque não foi a gosto do cliente. A gente acha que é Uber. Eu dou 1 estrela para esse sermão. Só importa o que Deus pensa. Só importa o que Deus revelou na palavra. Só importa o que Deus deseja. E quem não se contenta ouvindo a pregação do Evangelho, precisa procurar outra religião, porque o Evangelho, ele vai confrontar. Porque de tudo que a igreja precisa, o que ela mais precisa é do Evangelho. O pastor Jonas Madureira fez uma postagem muito interessante há um tempo atrás, a respeito da igreja dele, a Igreja Batista da Palavra, onde ele diz: é uma bênção acompanhar o crescimento de uma igreja. Todavia, não faltam pessoas para dizerem de dentro e de fora que ela poderia ser isso ou aquilo. Mas chegará o dia em que também não faltarão pessoas a dizerem: olha, ela realmente não tem muitas coisas, mas ela tem o que ela mais precisa,
o Evangelho. É disso que a igreja precisa. E louvado seja Deus por aqueles que, como o apóstolo Paulo, amam a mensagem da cruz e a proclamarão até trocar a cruz por uma coroa. Que os pastores hoje tenham a coragem dos apóstolos para dizer, como eles disseram em Atos 6, chegaram nos apóstolos e começaram a pressioná-los, dizendo, não, mas o pessoal está sendo injusto aí na distribuição de recursos para as viúvas, gregas e judias. E a resposta deles foi, não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolham homens entre vocês, e aqui surgem os diáconos, mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Aqueles eram homens que entenderam a primazia da palavra e que não poderiam deixar isso por nada. O pior pecado de um pastor é não pregar o Evangelho. Porque enquanto o Evangelho está sendo pregado, ele está corrigindo aquilo que está errado. Mas quando o Evangelho é preterido, ele é deixado de lado, não existe mais fundamento nenhum para corrigir a igreja. A igreja vai ficar sendo jogada de um lado para o outro, por ensinamentos de homens, por opiniões humanas, e não vai a lugar algum. Por isso a mensagem de Deus para mim e para você, e aqui a aplicação, ela está relacionada à pregação pastoral, porque o contexto é esse. Paulo está pregando para um jovem pastor Timóteo. A aplicação é pregue a palavra. E eu quero encerrar lendo a carta de compromisso da minha formatura do ano de 2015 na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Na verdade, eu terminei a faculdade em 2015 e a formatura foi em 2016, no começo do ano. Mas eu quero ler a carta de compromisso que foi feita naquele dia, que foi lida, que foi proclamada pelos alunos naquele dia. Diante de Deus que nos criou, da igreja, que é o corpo de Cristo, da sociedade para a qual somos sal e luz, e desta assembleia que testemunha esta formatura, eu prometo amar a Deus de todo o meu coração, de todo o meu ser e de todas as minhas forças. Amar o meu próximo como a mim mesmo. Procurar adorar a Deus com reverência e dignidade. Servir a Deus e o seu povo com meus dons e habilidades. Exercer com fidelidade o ministério para o qual Deus me chamou. Proclamar unicamente a palavra de Deus insta a tempo e fora de tempo. Edificar o povo de Deus, ensinando fielmente os valores do seu reino. Comunicar o Evangelho de Cristo por onde eu for. Promover a obra missionária da Igreja de Cristo Jesus. Ser humilde e honesto em todos os meus negócios. Seguir a paz com todos e a santificação pessoal. Crescer na graça e no conhecimento do meu Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que Deus me capacite e oriente pelo seu Espírito, para que possa cumprir com dignidade e fidelidade este compromisso. Em nome de Deus Pai que me amou, de Jesus Cristo que me remiu, e do Espírito Santo que me santificou. Amém. Irmãos, quando eu estava lendo essa carta hoje, de manhã, deu para entender um pouco do sentimento do apóstolo Paulo. Porque ele sabe qual era a confissão de fé de Timóteo. E Paulo sabe que Timóteo estava se afastando dos rudimentos que ele havia recebido. E é por isso que ele carinhosamente chama de Timóteo de volta para o ministério. Prega a palavra. Timóteo volta para a primazia da palavra. Mas eu pude experimentar um pouco desse sentimento porque eu li essa carta. Lembra do que eu falei? Que os pastores muitas vezes eles começam bem, mas e o tempo? O tempo vai dizendo muita coisa.
Eu lembro que de 100 pessoas, talvez, mais ou menos, que começaram aquela turma, no dia da formatura devia ter uns 20. E desses 20, olhando para esse compromisso, eu vejo muitos poucos no ministério e ainda menos na igreja. Aí a pergunta é, se num seminário uma turma está saindo dessa forma, qual é a situação da igreja? O encorajamento de Paulo não é desnecessário. É necessário que alguém olhe para todos os pastores que estão se perdendo e digam: lembra do compromisso que você fez? Então prega a palavra. O melhor aluno da minha turma hoje está fazendo um projeto contra a autoridade das Escrituras. Mas quando ele estava tomando Coca-Cola na roda, a conversa não era essa. Por isso a gente não pode se orgulhar e achar que estamos muito bem. A Bíblia diz, aquele que está em pé ali não caia. Só tem uma coisa na qual nós podemos nos gloriar, que é a cruz de Cristo. Agora, saindo da parte pastoral, e aqui eu encerro, eu preciso que vocês me ajudem nisso. Paulo, você está deixando os rudimentos. Prega a palavra. Você está se afastando disso. Prega a palavra. Mas eu também preciso dizer para vocês, saindo agora da pastoral, como esse texto está aplicado à pastoral, eu preciso aplicar dentro da pastoral. Mas eu quero encerrar dizendo que todo cristão precisa proclamar essa palavra. E eu faço uma pergunta para você: como está o pregue a palavra na sua vida? Nós pregamos quando é oportuno, quando não é oportuno, ou nós não pregamos de modo algum? Que o Senhor nos desperte. Porque a ausência da nossa pregação revela, na verdade, a ausência da nossa convicção. Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse é o argumento de Paulo. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Você crê? Então prega a palavra. Agora, se eu não prego a palavra, talvez eu tenha que concluir que talvez eu não acredite tanto que essa Bíblia, que essa palavra de Deus é inspirada, inerrante, suficiente. Se você crê nisso, prega a palavra. Vamos orar.